Seja muito bem-vinda ao Saindo do Casulo. Esse não é apenas um canal, esse é um lugar de transformação. Aqui nós não apenas ouvimos a palavra, nós não só fazemos uma devocional, nós atravessamos processos. Aqui nós passamos e nunca mais saímos as mesmas. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso, talvez hoje seja o dia do seu toque. Respira fundo, porque hoje nós vamos falar sobre uma mulher que tocou em Jesus e nunca mais foi a mesma. Hoje eu quero falar com você que está cansada de lutar, cansada de sofrer em silêncio, cansada de sangrar por dentro. Enquanto o mundo acha que está tudo bem, a Bíblia fala de uma mulher que durante 12 anos sofreu com um fluxo de sangue. E não foram 12 dias, 12 meses, 12 horas. 12 anos de sofrimento. E talvez você também esteja vivendo um fluxo que parece não acabar. Mas eu quero te dizer algo. Um toque em Jesus pode mudar tudo. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto que está em Marcos 5, do 25 ao 34. Nós vamos começar aqui no 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Uau! Que profundo isso! Ela tocou em Jesus com fé. Ela ouviu falar e tocou em Jesus. Gente, eu quero dizer que naquele tempo, segundo a lei de Levíticos 15, uma mulher com fluxo de sangue era considerada cerimonialmente impura. Isso significa, não podia tocar nas pessoas, não podia frequentar o templo, era socialmente isolada, era vista como alguém contaminada. Imagine você nessa situação. Ela não sofria apenas fisicamente com aquele problema, ela sofria emocionalmente, socialmente, espiritualmente, ela era totalmente excluída. Provavelmente nem família ela tinha, nem pessoas da sua parentela estavam próximos a ela. Ela era invisível. E talvez você também já se sentiu assim, com o coração totalmente partido. A Bíblia diz que ela sofreu nas mãos de muitos médicos. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. E em vez de melhorar, ela piorava. Quantas vezes você já tentou resolver algo e só piorou? Relacionamentos, traumas, ansiedade, feridas antigas, problemas familiares, culpa, vergonha. Ela estava esgotada. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Bendito dia que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus iria passar por ali.
E que momento decisivo na vida daquela mulher foi ter ouvido. Não só ter ouvido, porque muitos escutam, muitos ouvem, poucos decidem. Marcos 5:27 diz que tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, ela ouviu e tomou uma decisão. A fé começa quando ouvimos. Então ela começa a partir do momento em que ouvimos. E ela prossegue e ela avança, a nossa fé avança quando nós decidimos. Ela ouviu, ali começou a fé. E ela decidiu, a fé foi aumentando. Ela poderia ter pensado, não é para mim, como você também deve ter pensado em situações, eu sou impura, ele não vai me notar. É muita gente ali, tem muitas pessoas apertando Jesus naquele lugar. Mas ela decidiu atravessar a multidão, passar por esse obstáculo, mais um obstáculo. Ela não pediu palco, ela não pediu atenção, ela só queria tocar em Jesus, porque era isso que ela tinha em mente. Se ela somente tocasse em Jesus, seja na pontinha do vestido de Jesus, ela seria curada. E isso já estava muito claro para ela. Ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude e não teve medo. Ela disse: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Isso significa que ela pensava: eu não preciso que ele me veja, eu não preciso que ele pare para me atender, eu não preciso que ele pare para ouvir a minha história de dor. Ela só pensou: se eu tocar, somente tocar, eu serei curada. A fé dela estava tão grande ali, porque ela ouviu e ela acreditou. Olha, eu já contei aqui a história de Raabe, se você puder retornar ali e assistir a nossa devocional, que eu falei sobre Raabe, você vai ver o quanto Deus tem algo especial com as mulheres. Ela não tocou no rosto de Jesus, ela não tocou nas mãos, ela não pediu uma entrevista para Jesus, ela não pediu ali um atendimento, ela apenas tocou na orla de Jesus. Ela apenas tocou nas vestes de Jesus. E imediatamente, diz a palavra, imediatamente o fluxo secou, o fluxo estancou. O que 12 anos não resolveram com médicos gastando absurdo, um toque resolveu. Em Marcos 5:30, diz que Jesus percebeu que dele saiu o poder. Ele para, olha ao redor e pergunta: quem me tocou? Havia uma diferença entre apertar e tocar. Muita gente aperta Jesus. Muita gente, como eu falei no começo, escuta falar sobre Jesus, mas poucos tocam com fé. Mas poucos literalmente tocam Jesus. Ela se apresenta tremendo, talvez com medo, talvez com vergonha, talvez esperando repreensão da multidão das pessoas, até de Jesus. Mas Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Escuta essa palavra para você. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Ele não a chama de mulher impura, como muitos chamariam ali naquele momento. Ele chama de filha. Você é filha. Jesus não apenas cura o corpo, ele restaura a identidade daquela mulher. E hoje Jesus quer restaurar a tua identidade. Você é filha. Você não é uma mulher impura. Você é filha. Ela saiu dali não apenas curada, mas restaurada, aceita, vista, chamada de filha. Eu vou deixar aqui no final uma canção que eu fiz. Eu consegui gravar, não com a minha voz, infelizmente, mas eu deixei aqui no final uma canção que eu fiz há muitos anos atrás, que fala exatamente sobre essa mulher, sobre essa história. E não fala somente só sobre essa história. Eu quero que você receba esse louvor também como algo profundo para a sua vida, porque quando você toca em Jesus, você nunca mais é a mesma. Quando você toca em Jesus, você recebe o poder que saiu de Jesus, como aquela mulher recebeu,
ela não foi mais a mesma e nós também não somos mais as mesmas. E essa canção ela vai falar profundamente ao seu coração. Talvez o seu fluxo hoje seja um casamento ferido, um filho distante, um trauma escondido, uma ansiedade constante na geração que nós vivemos hoje, no tempo que nós vivemos hoje, uma ansiedade que te paralisa, uma culpa do passado, um cansaço espiritual. Talvez você esteja sangrando há anos, mas Jesus ainda para por você. Jesus ainda vê, Jesus ainda chama de filha, Jesus ainda responde ao toque da fé. Ela viveu anos escondida, isolada, silenciada, mas aquele dia ela saiu do casulo. Ela atravessou a multidão, ela venceu o medo, ela venceu a vergonha, ela venceu a opinião das pessoas e tocou. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: pare de sangrar escondida, aproxime-se, me toque. Pare de pensar o que os outros vão pensar sobre você. Avance, saia do casulo, saia desse momento de dor. Se você está vivendo um fluxo, não desista. Não pare na multidão, não pare no medo, não pare na vergonha. Toque em Jesus, mesmo que seja com as últimas forças, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém entenda. Toque, porque um toque de fé pode encerrar 12 anos de dor, 30 anos de dor, independente do tempo em que você está sofrendo com esse fluxo. O toque em Jesus pode mudar toda a tua história. E olha, eu acredito que não muda somente a tua vida. Acho não, eu tenho certeza. Não muda só a tua vida. Ele muda todos aqueles que estão ao teu redor. Dê um passo de fé. Mesmo que seja se arrastando e toque em Jesus. Nem que seja na orla, nem que seja na barrinha das vestes de Jesus, como essa mulher do fluxo de sangue. E se essa palavra falou com você, comenta: eu vou tocar. Se você tem testemunhos, coloca aqui para edificar a vida de outras pessoas. Se você conhece alguém que esteja sangrando por dentro, envie esse vídeo. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva. Porque aqui, no Saindo do Casulo, nós não apenas ouvimos histórias, nós tocamos em Jesus e nunca mais saímos as mesmas. E eu gostaria de orar por você. Antes de você ir ali, clicar ali no vídeo para você assistir, eu gostaria de orar com você e por você. Querido Deus, amado Senhor, o teu amor é um amor de restauração. E eu tenho certeza de que quem está ouvindo esta palavra vai dar um passo de fé. Vai dar um passo para tocar nas vestes de Jesus. Porque quando tocar nas vestes de Jesus, nunca mais a vida dessa pessoa será a mesma. Senhor, nos ajude a caminhar por fé. Não só apenas ouvir que Jesus está passando, mas tomar a atitude de ir até Jesus. Porque o maior passo foi dado na cruz por nós. Hoje o nosso passo é, às vezes, nos ajoelharmos diante do Senhor. Entregar a nossa vida ao Senhor completamente. Esse é o nosso toque hoje. Esse é o nosso tocar nas vestes de Jesus. E de ti sairá poder, e de ti sairá poder para as nossas vidas. E encorajamento, disposição, e nós vamos mudar vidas de outras pessoas, de outras mulheres. Abençoe a vida de quem está ouvindo esta oração agora e encoraja essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo devocional. E não deixe de tocar em Jesus.
anos passar, cansada de sofrer, decidi te encontrar. E atrás da multidão eu persisti em te tocar. Quando te toquei, senti teu poder sobre mim. Tu olhaste pra trás, perguntaste quem tocou. Mesmo em meio à multidão, tua voz me chamou. Pela fé me aproximei, aos teus pés me prostrei. E quando me olhaste, minha história mudou. Eu já não era a mesma, algo novo começou. Quando a tua voz me disse: filha, tua fé te salvou. Curada estou, curada estou, curada estou. Teu poder, Senhor, me restaurou. Eu senti teu amor sobre mim. Quando te toquei, renasci. Curada está, minha dor ficou pra trás. Teu poder, Senhor, me salvou. E hoje vivo em tua paz. Trouxe restauração onde ninguém podia me ajudar. Tua graça veio me alcançar. Hoje eu canto tua salvação, testemunho tua compaixão, que ninguém podia curar. Tua mão veio transformar. Bastou um pouquinho, bastou te encontrar, bastou um momento pra minha vida mudar. Teu poder me alcançou, teu amor me levantou. Hoje livre eu estou, porque Jesus me curou. Curada estou, curada estou, curada estou. Teu poder, Senhor, me restaurou. Eu senti teu amor sobre mim. Quando te toquei, renasci. Curada está, minha dor ficou pra trás. Teu poder, Senhor, me salvou. E